Bom, gente, meu objetivo hoje aqui no nosso canal é fazer uma versão definitiva sobre ligação de hidrogênio. Para ser sincero, eu conheço muitas dúvidas aí sobre esse lance da ligação de hidrogênio. Tem gente que não sabe realmente o que é, não sabe reconhecer, tem dúvida em alguns casos. Aí às vezes ouve, na biologia a ligação de hidrogênio é fraca, na química ela é forte, pô, eu fico na dúvida. Ou então ouve, é ponte de hidrogênio ou é ligação de hidrogênio? Então vamos fazer o seguinte, hoje eu tenho certeza que você sana essas dúvidas, que você sai muito tranquilo, assista do começo ao fim, a gente vai passar por cada ponto desses para não deixar nada de problema. E claro, hoje é um ótimo dia para você aprender química. E se você chegar no momento e disser assim, pô, eu entendi, bota o teu like, não deixa de colocar, isso ajuda, mas vamos em frente, bora! Bom, gente, agora vamos pegar e ir para frente com essa história dessa ligação de hidrogênio, essa ponte de hidrogênio. Muitas vezes esse nome ponte de hidrogênio é usado, não é o mais correto, mas para que a gente possa entender, a primeira coisa real é lembrar, e o hidrogênio? O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela, ele só tem um elétron, a distribuição dele é 1s1, isso quer dizer que ele só precisa fazer uma ligação para ficar estável, para seguir a configuração do hélio, né, que é o primeiro dos gases nobres. Então eu ponho aqui o hidrogênio, ele tem um elétron, ele vai ligar-se a outro elemento aqui, ó, fazendo essa ligação covalente e ficando estável, ficando aqui com dois elétrons. Boa! Agora, gente, percebam que essa ligação covalente, que é esse compartilhamento de elétrons, ocorre dentro da molécula. Então isso aqui é uma força intramolecular. Intramolecular quer dizer dentro da molécula. É bem diferente da famosa ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela é intermolecular. Isso quer dizer o quê? Que você tem uma molécula, você tem outra molécula, são unidades individuais e surge uma atração entre elas. Essa atração é uma força intermolecular. E para que ela seja do tipo ligação de hidrogênio, olhem como é fácil a gente perceber. Sorriso no rosto. Você vai ver H. De um lado vai ter X, essa ligação aqui, ela é uma ligação covalente, e esse X tem que ser flúor, oxigênio ou nitrogênio, FON. Do outro lado, não pode ser ligação covalente, porque o hidrogênio só faz uma covalente. Então, do outro lado vai ter que ser uma atração. E do outro lado também tem que ter flúor, oxigênio ou nitrogênio, que é o X, ligado a qualquer coisa. Então, ó, em resumo, gente, eu vou ter que ter FON, hidrogênio e FON. De um lado, a ligação é covalente. Do outro, aqui eu vou ter a ligação de hidrogênio. Então, para vocês identificarem, FON de um lado, FON do outro e o H no meio. Como ele só faz uma covalente, a outra é ligação de hidrogênio. Aí sabe o que eu fiz? Eu coloquei vários exemplos para vocês identificarem junto comigo e perceberem como vocês são bons nisso daqui e como isso não vai fazer nenhum medo e não vai gerar nenhum problema para nenhum de vocês. Primeiro, o exemplo clássico, que é o da água. Se vocês olharem, eu vou sempre riscar, depois eu apago para não sujar demais. Ó. Eu tenho uma água, outra água. Se eu olhar dentro, é ligação covalente. Se eu olhar uma água e a outra, entre, pode ser uma ligação de hidrogênio. Então, se eu quero saber se tem ligação de hidrogênio, primeiro eu vou procurar o H que está entre as duas moléculas. Está aqui, ó. Aí tu olha, de um lado, O, e do outro lado, O. Se a primeira ligação, essa aqui de cima, ela é a ligação covalente, quer dizer que essa aqui de baixo que eu vou pôr de azul, ó, isso aqui tem que ser a ligação de hidrogênio. Então, dentro é covalente, entre é força intermolecular, que no caso é a ligação de hidrogênio. Gente, olhem aqui para baixo, vamos ver se a gente encaixa a nossa ideia. Você vai ver uma cetona, C-O, entre dois carbonos, e eu pego essa cetona, que no caso é a acetona, né, a propanona, e eu coloco dentro da água. Quando eu coloco dentro da água, eu percebo H, O, ligação covalente aqui, ó, e aqui em cima, O. Opa, O de um lado, O do outro, uma é covalente, a outra é ligação de hidrogênio. Vamos colocar de vermelho aqui
Isso aqui é uma ligação de hidrogênio. Como a ligação de hidrogênio ela é forte, a gente percebe que a acetona é solúvel na água. Acredito que as pessoas que já usaram a acetona como removedor de esmalte perceberam isso, que eu pego a acetona e dissolve na água. Já se eu pegar a acetona com ela mesma, olha aqui à direita, acima, tu pega uma acetona aqui, ó, e pega outra acetona igual aqui. Bora olhar o hidrogênio entre elas. Aí você, ó, respirando e relaxando, olha, hidrogênio. Acima eu tenho O, à direita eu tenho H. Se aqui é O, H não, né? Aqui eu tenho C. Se aqui é O e aqui é C, para ser ligação de hidrogênio tinha que ser FON e FON. F-O-O-N, F-O-O-N. Aqui é, mas aqui não é. Então, com certeza, essa interação aqui, ela não é ligação de hidrogênio, é apenas de polo, porque o oxigênio é muito eletronegativo, essa estrutura ela é polar. Se ela é polar, eu tenho um dipolo, dois polos. Aqui no canal, gente, tem uma aula boa demais sobre forças intermoleculares, tá? Mas aqui eu quero focar na ligação de hidrogênio. Agora, olhem essa acetona e a água que está embaixo. Olhem de novo, ó, H aqui, O aqui, O aqui. Ó, se eu tenho O de um lado, O do outro, eu posso dizer que isso aqui certamente é ligação de hidrogênio. Só lembrar que a ligação de hidrogênio é entre duas moléculas. Tu olha para uma, olha para a outra, se tiver FON, FON e o H no meio, já sabe qual é. Olhem aqui para baixo um exemplo que eu gosto muito de verdade. Vou até aumentar um pouco. Isso daqui é um ácido carboxílico, tá? Aí o que é que eu quero que vocês percebam? Um ácido, outro ácido. Aí você vê C-O ou H, que é a carboxila. Olhem quando eles se encontram, o que é que vai rolar. Eu vejo esse H aqui, ó. De um lado é O, e essa ligação é covalente. Do outro lado é O. Se de um lado é covalente, do outro lado é a ligação de hidrogênio. FON de um lado e FON do outro. Então aqui é ligação de hidrogênio. E, gente, ele é capaz de formar duas ligações de hidrogênio com o ácido. Olhem o outro, olhem o H. De um lado é O, ligação covalente. Do outro lado também é O. E eu posso dizer o quê? Que essa ligação aqui é a ligação de hidrogênio. Então, ó, fácil. H, FON aqui, a gente já sabe, de um lado é covalente, do outro lado é ligação de hidrogênio. Não tem para onde correr, ninguém pega você. Agora, eu coloquei outros exemplos. Se você já se ligou, pausa, pega as moléculas, olha o hidrogênio e olha aí se é ligação ou não. Agora vejam eu fazendo. Se eu olhar aqui primeiro, ó, aldeído, C-OH, outro aldeído, C-OH, aí tu vê, o H de um lado é O, do outro lado é C. Se de um lado é O, do outro lado é C, não é ligação de hidrogênio. Como o oxigênio é muito eletronegativo, é apenas de polo, porque é polar, mas não tem FON de um lado e FON do outro. Olhem aqui para baixo, H, O de um lado, C do outro. Pô, se é O de um lado e C do outro, de novo, não formou ligação de hidrogênio, é de polo. Agora, olhem um aldeído com a água, aqui para baixo. Aí tu olha e vê o quê? H, O de um lado e O do outro. Opa, FON de um lado, FON do outro. Essa é covalente, então aqui é ligação de hidrogênio. Já corre teu olho para a direita para ver se nas aminas você mata logo. Olha só, olhou para cá, olhem o H. De um lado é N, do outro lado é o quê? N. N de um lado, N de outro. FON, FON. Opa, deu certo. O H pelo meio. Se essa é covalente, essa é a ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. E entre a amina e a água, para ver como podem ser átomos diferentes, vamos colocar de verde aqui, ó, H. De um lado N, ligação covalente, do outro lado O. FON de um lado, FON do outro. Essa interação aqui, essa atração aqui, é a ligação de hidrogênio. É o que a galera muitas vezes chama de ponte de hidrogênio. De um lado e do outro, o H no meio. Aqui embaixo eu tenho água, éter, éter. Bora olhar entre a água e o éter, entre o éter e o éter. O que é que rolou aqui? Poxa,
entre a água e o éter, tu olha, H. De um lado O, do outro lado O. Opa, ligação de hidrogênio. Como a ligação de hidrogênio ela é forte, tu já se liga que o éter é solúvel na água, ele consegue se dissolver. Agora bora olhar um éter com outro. Ó, calmamente tu vai, joga teu olho para cá, ó, H. C de um lado e O do outro. Opa, de um lado é O, do outro lado é C. Então aqui não é ligação de hidrogênio. Se não é a ligação de hidrogênio, não é tão forte. Por isso que o éter é volátil. Esse éter, que é o éter etílico, que é o éter comum, é aquele éter que a gente sente o cheiro nos hospitais. Então aqui como O, ele é mais eletronegativo, essa estrutura é levemente polar, eu posso dizer que aqui é dipolo, dipolo, mas não é a ligação de hidrogênio. Então, para ser ligação de hidrogênio, tem que ter H. Fom de um lado, Fom do outro. Resolvemos. A gente já identifica em qualquer situação. Eu quero uma próxima coisa de vocês. Mas por que tão forte? Por que a gente diz que essa ligação de hidrogênio é forte? Aí você vai pensar comigo, cara, o H tem que estar ligado a quem? Fom. Quem é Fom? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fom Klibrisky. Isso é a fila de eletronegatividade. Então eu posso dizer que esses elementos aqui são os elementos mais eletronegativos. Eles têm uma alta eletronegatividade. Se eu tenho alta eletronegatividade e o hidrogênio, eu posso dizer que entre eles eu tenho uma grande diferença de eletronegatividade. Pô, se o elemento é muito eletronegativo, ele vai puxar. Se ele vai puxar, o H vai perder. Esse aqui vai ficar positivo, esse aqui vai ficar negativo. Então quer dizer que como eu tenho uma grande diferença de eletronegatividade, polariza muito, fica muito polar, as cargas ficam fortes. Se as cargas ficam fortes, vai se atrair muito quando eu tenho a ligação de hidrogênio. Eu vou aprofundar mais porque eu sinto que eu posso aqui. Vamos olhar a seguinte coisa. Qual é o outro motivo? Primeiro, vocês já sabem, grande diferença. Segundo, vocês já pararam para pensar que o hidrogênio é só o próton e o elétron. Se o flúor chega aqui e puxa esse elétron para ele, o próton fica exposto, fica desprotegido, fica só o próton. Quem chegar perto já encosta no próton. Gente, os átomos são muito pequenos. Se eles são muito pequenos, eles vão se aproximar muito. E a gente sabe que a força de atração entre cargas de sinal contrário, ela é dada como K vezes o módulo de Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Quanto mais próximos, quanto menor a distância, maior a atração. Então, tanto o hidrogênio, quanto o flúor, quanto o oxigênio, quanto o nitrogênio são átomos pequenos. Se eles são pequenos, a gente vai ter uma grande proximidade. E, além do mais, o núcleo do hidrogênio está exposto. Está ali o núcleo exposto para quem chegar, encostar na parada. Então, ó, átomos pequenos, forte atração, por isso tão intensa essa força. Aí você vai, Michel, poxa, mas na biologia eles dizem que é fraca. Vamos parar e vamos analisar a água. Quando você analisa a água, olhem o H, olhem o O e olhem o O. Essa ligação dentro da água, ela é covalente. Essa ligação entre duas águas é a ligação de hidrogênio. O que é que acontece na biologia? Não é que eles analisem errado, é o parâmetro que eles comparam. Eles comparam a ligação de hidrogênio com a covalente. A covalente é dentro da molécula. Ela realmente é muito mais forte. Então, comparado com a ligação covalente, a ligação de hidrogênio é fraca. Tanto é que quando a molécula de água passa para a fase gasosa, a ligação que eu quebro é a de hidrogênio, não é a ligação covalente. Então, comparado com a ligação covalente, a ligação de hidrogênio é fraca. Agora, comparado com as outras forças intermoleculares, dipolo induzido, dipolo-dipolo, a ligação de hidrogênio é forte. Então, quando vem um químico e diz a ligação de hidrogênio é a mais forte das forças intermoleculares, tá certo. Quando vem um biólogo e diz a ligação de hidrogênio é fraca comparada com a covalente, tá certo? É o parâmetro que foi utilizado. Então, ó, não há discussão entre as ciências, os dois estão certos. A ligação covalente é mais forte. Toda ligação dentro é mais forte do que ligação entre duas moléculas.
das forças intermoleculares, a ligação de hidrogênio é a mais forte. Agora, comparando ligação de hidrogênio com covalente, a covalente ela é mais forte. Resolvemos mais uma confusão aí, não tem briga. Vamos para a última coisa que eu separei aqui. Aqui já é para quem vai fazer um vestibular tipo ITA, ou para quem é muito curioso, ou para quem está na faculdade. Porque isso aqui já é uma coisa que a gente está falando em nível universitário. Qual é a diferença verdadeira entre ligação de hidrogênio e ponte de hidrogênio? Gente, em nível de ensino médio, muitas vezes chamam ligação de hidrogênio de ponte de hidrogênio, fazem essa mescla e acabou-se. Inclusive, era muito mais comum, até uns anos atrás, ponte de hidrogênio do que ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio estão tentando mudar agora. O Enem, modernamente, só chama ligação de hidrogênio, que é o correto. Mas olhem, tem diferença. Olhem para essa primeira estrutura e olhem para essa segunda. Se vocês olharem, aqui o H está entre dois elementos. E aqui o H também. A diferença é que no composto de baixo, na água, o H ele está entre FON de um lado e FON do outro. São elementos mais eletronegativos. Vocês sabem que de um lado é covalente, do outro lado é ligação de hidrogênio. Foi o que eu falei para vocês. Então isso é a ligação de hidrogênio. Agora, quando você tem um composto estranho que nem esse daqui, que é o B2H6, que a gente não estuda em nível de ensino médio normal, focado, a gente estuda na faculdade, ou às vezes quando vai fazer uma provinha mais difícil como o ITA ou o IME, tá? Essa substância, ela apresenta o hidrogênio com a particularidade. O boro, gente, ele tem 3 elétrons na última camada, 1, 2, 3. Eu vou pegar, ligar um hidrogênio aqui, ó, ligar outro hidrogênio aqui, e aí eu vou imaginar que esse elétron está aqui e eu vou ligar outro hidrogênio que está aqui. Eu vou pegar o outro boro. Ele tem 3 elétrons também. Está aqui, ó. Eu vou ligar um hidrogênio aqui, vou ligar um hidrogênio aqui, vou ligar um hidrogênio bem aqui. Acabou. Era para estar assim. Só que consegue-se perceber que essa ligação aqui, ó, ela pode alternar. E essa aqui também. Então essa ligação ela pode vir para cá, ó, fechando aqui. E essa ligação pode vir para cá, fechando aqui. Então eu formo um dímero. Eu tenho um monômero, como a ligação fica alternando, eu formo um dímero. É uma ligação multicentrada bem aqui. Agora, percebam que é só um par de elétrons. Esse par que está aqui, ó, ele pode alternar de um canto para o outro. Então isso é o que se chama ponte de hidrogênio. Qual é a grande diferença? São elementos menos eletronegativos entre o hidrogênio, menos e menos eletronegativos, e eu tenho um par que está oscilando. Quando eu falo na ligação de hidrogênio, que para a gente, no ensino médio é que é o importante, vocês estão vendo que aqui eu tenho um elemento mais eletronegativo e outro. E uma coisa bacana, o oxigênio ele tem 6 elétrons, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, entre esse H e esse O tem um par. Entre esse H e esse O tem outro par. Então, na ligação de hidrogênio, são 2 pares. Na ponte de hidrogênio, que é aqui no B2H6, é só um par que fica oscilando. Então, é uma coisa realmente bem diferente. Mas, sério, se você está preocupado com o Enem, com o FUVEST, com o Unicamp, isso não te interessa. Isso aqui foi um a mais para que você possa sim dizer, eu sei que tem diferença, eu entendo, porque você é muito bom e tem que confiar em você. Mas isso aqui é para quem vai fazer um ITA ou para quem está na faculdade, quem está assistindo esse vídeo, quer entender bacana, diferença entre ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, está aqui. Eu tenho certeza que tem muita coisa boa nesse vídeo e que esse vídeo de ligação de hidrogênio é definitivo. Prestou atenção? Entendeu? Tá resolvido. E claro, eu vejo vocês em outro vídeo. Um beijo imenso no coração de vocês.